Cara, independente do nível de... Cara, se eu tiver lá o cara que tá começando agora com uma planilha, tentando fazer um negócio, cara, eu não aguento. Eu quero sentar lá do lado e eu adoro isso. Eu acho que é um negócio... Assim, então, puta, o que eu já pensei em fazer, assim, eu tenho muita vontade ainda de dar curso, coisa assim que seja linkado com isso, porque eu acho que é muito legal, né? Quando alguém que tem experiência prática, né? Doa seu tempo pra fazer um negócio que é... Sim. Então, isso é uma coisa que eu tenho muita vontade, que eu já me imaginei fazendo bastante. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao NS TechCast, podcast da Mundo Logística. Nessa temporada, recebemos os profissionais mais influentes do setor para falar sobre carreira, tecnologia e experiências. Se inscreve aí no canal do YouTube e segue a gente no Spotify ou nas principais plataformas de áudio. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do NS TechCast, o nosso podcast para falar de logística, de executivos que inspiram outros profissionais do nosso setor. Hoje eu tenho aqui comigo o Cristiano Tanganelli, cofundador da Brasil Risk, BRK, né, Cristiano? Obrigado pela presença. Mais uma vez, né? Mais uma vez, é isso aí. E hoje a gente tem um episódio bastante especial, né? A gente está aqui com o Renato Starling, que é diretor de logística da Heineken. Renato, obrigado pela tua presença. Obrigado por você ter arrumado um tempo aí na tua agenda. A gente sabe que é bastante corrida, mas pra gente é uma honra ter você aqui. Então, obrigado. E pra gente começar, Renato, eu queria que você se apresentasse em 30 segundos. Conta pra quem tá ouvindo a gente aí quem é Renato Starling. Bom, prazer, eu sou o Renato Starling. Eu sou engenheiro, casado, um filhinho pequeno. Eu sou de Ribeirão Preto, né? Então, sou do interior. Sotaque entrega. Mas já estou em São Paulo faz quase 20 anos. Trabalho com logística já há um pouco mais de 15 anos e recentemente fiz a última migração para a Heineken, né? Então, desde fevereiro eu assumi esse desafio, né? Que é um baita desafio, que é fazer a logística e entregar a Heineken aí em todo o Brasil. Para todo mundo. É isso aí. Legal, bom, quem gosta de cerveja, né, Cristiano? Cara, tem que agradecer ao Renato aí que consegue cara, é verdade, né, cara? Quando a gente fala do Brasil, né, um país gigantesco, né, cara? A gente tem operações aí de Belém, São Paulo, 3.000 quilômetros, né? São Paulo, Nordeste, 2.500 quilômetros. Imagina entregar cerveja em Manaus, Nordeste, Sul. Cara, que desafio gigantesco, né, cara? Bem interessante conhecer um pouquinho mais da tua rotina, do teu dia a dia aí para entregar a Heineken no Brasil inteiro, né? É isso aí. Ô, Renato, mas assim, você é mais um engenheiro aqui no nosso hall de entrevistados, né? Tem muito engenheiro que acabou se tornando um profissional de logística, né? Por que você acha que tem tanto... Né, que os engenheiros seguem para essa área? Como é que você vê isso? Eu acho que primeiro vai do perfil, né? Geralmente, né, o engenheiro tem um perfil um pouco mais analítico, que é o que a área pede, mas eu acho que a grande verdade é que quando você vai fazer engenharia, você não sabe o que vai te esperar lá na frente, né? Quando eu fui fazer engenharia, quando eu cheguei na faculdade, a primeira coisa que eu descobri é que eu ia ter que resolver muito problema. Né? E resolver problema, às vezes, né? Diferente do que você estava acostumado, sem muita informação. Enfim, né? Tem muita coisa que você tem que vai estimar, enfim, aprender sozinho. Eu acho que isso tem muito a ver com logística. Né? Então, eu brinco lá, né? Eu fiz engenharia de produção mecânica. Depois das Elemac da vida, os problemas de logística não são tão complexos assim. Renato, uma coisa interessante que você comentou, que eu sempre tive essa visão, né? Quando a gente fala de por que um engenheiro está na logística, né? É entender a logística como uma cadeia de produção. Porque quando a gente fala de ISO, né, de qualidade, de processos de produção, a gente sempre pensa no engenheiro numa fábrica. Né? Entrou peças, vai sair um produto final. E nunca foi entendido a logística nesse formato. Né? Então, hoje, como uma empresa que presta serviço para muitos embarcadores, eu vejo isso. Muitos engenheiros hoje coordenando grandes operações de logísticas. Eu acho que assim, quando você entende a logística como uma cadeia de produção, né, e eu acho que isso é a especialidade do engenheiro, você traz um baita resultado, né? Não, totalmente, é isso. É o processo end-to-end, né, que a gente tanto fala, né, que acho que antigamente a logística era vista como o cara que contrata frete. Isso mudou. Exatamente. Né? A logística hoje, né, entender a ordem desde que ela entra até entregar no cliente, né, e hoje em dia com a complexidade que a gente tem, né, realmente a gente está falando de processo, então acho que faz todo sentido. Se assemelha muito, né, é entender a cadeia. Eu acho que por isso o engenheiro talvez
consiga olhar para isso de uma maneira um pouco mais estruturada. Mas eu tenho muitos colegas pô, pessoas incríveis de logística. Um cara trabalhou comigo muito tempo, no final que eu descobri que ele era advogado. Então, ainda tem espaço para todo mundo. Eu sou formado em Direito, não tenho OAB, não sou advogado, mas, cara, isso é uma transição bem diferente, né? Ô, Renato, e aí você também fez formação em Logística e Supply Chain no MIT, né? E aí eu queria, assim, estudando o pessoal de lá, enfim... a logística para eles é muito diferente da nossa logística aqui. A coisa é muito... Aqui a logística é outro bicho? Como é que funciona? Cara, eu acho que eles estão talvez uns 20 anos na nossa frente. É muito interessante, né? Eu fiz um MBA no INSPER e aí tinha uma especialização no MIT que quem estava fazendo MBA no INSPER tinha essa possibilidade. Eu apliquei, passei, né? Foi incrível. E assim, eu me lembro das discussões que eu tinha lá e quando voltei para cá, a gente começou a discutir. Era um negócio muito interessante, né? Eu lembro, cara, fazendo aula lá e tudo, discussão de last mile. Eu, cara, mas esse last mile, o pessoal dando toda importância para isso. 6 anos depois eu fui na Unilever e o maior problema nosso era como é que a gente resolvia o last mile de sorvete. Então, assim, eu vejo que eles estão discutindo coisas, né, muito na frente, na parte de tecnologia, né? Falando de como é que usar... rastreamento do celular para conseguir entender comportamento de pessoa. Então, assim, não é muito diferente, mas é muito na frente. Entendi. Essa é uma grande conclusão que eu cheguei lá. Renato, você acha que é legislação, infraestrutura, condições de estrada, cultura das empresas de organizar recebimento, coleta, entrega, etc. O que você acha que eles estão na frente da gente 20 anos? Cara, eu acho que a estrutura logística. Acho que se você reparar, se você for para os Estados Unidos e se você começar a olhar nas ruas, perto das lojas, você vai começar a perceber que eles pensam como é que vai receber o produto. Eles pensam por onde o cara vai circular. Isso é feito lá atrás. Eu acho que é um planejamento logístico que aqui não existe. Assim, o grande desafio, isso a gente discutia muito lá, quando eles falavam de como é que a gente vai fazer entrega urbana nos países subdesenvolvidos. Porque lá, teoricamente, não era tão crítico. Óbvio, né? País desenvolvido, Europa, você vai para a Itália, talvez uma bagunça que é aqui. Mas assim, eu acho que eles estão muito na frente porque tudo lá é pensado. A estrada é mais larga, é tudo pensado, né? Você começa, o material que é feito a estrada é diferente, que é para durar mais, porque o caminhão vai ser mais pesado. Então, você tem comunicação 5G, 4G nas estradas, né? Para transmissão de dados. A estrutura de cabotagem, tudo é pensado lá atrás, né? Então, eu acho que é um pouco de tudo. E culturalmente também, eu me lembro, por coincidência, né? O dia que eu estava lá, né? O professor lá falou, vocês são a turma mais sortuda, porque estava indo lá para um monte de reunião, um monte de coisa, um cara que era o Anthony Fox, ele chamava, que ele era o ministro de logística do Obama. Então, ele era direto do Obama. Legal. Chegou aquele negócio americano, né? Um monte de segurança, aquela coisa. E foi lá dar palestra. E, cara, esse cara falando... Era um negócio assim... E o cara tava lá no MIT, discutindo a logística com os caras que entendem. Então, assim, culturalmente, eu acho que é muito na frente. Você não acha que... Sem pensar aqui em direita e esquerda, mas esse governo não está tendo uma visão mais forte na infraestrutura? Cara, o governo atual? Assim, né? Independente de política de governo. Não estou defendendo aqui, tá? Não, claro, mas assim, né? A gente tem hoje uma pessoa ali... que é do ramo, né? Que entende e que tá olhando, né? E assim, é o que eu falo assim, é um cara de formação, né? Um cara que veio do IME, enfim, é o que, né? Eu falei, é o que me impressionou lá, né? O cara tava lá discutindo. Hoje eu não sei, eu não tenho muito acesso a ver com quem que esse cara tá olhando e conversando. Mas o caminho, obviamente, é ter alguém do ramo que entende e fazer as coisas é investir em estrutura. E, gente, não tem outro jeito. A gente tá falando do tamanho do país. Um país continental, né, cara? Continental. E a Ferrovia Norte-Sul tá parada faz... Esse projeto é de 1970, né? Exatamente. O pessoal brinca que a pessoa que mais planejou a ferrovia no Brasil é o Dom Pedro. Que foi o que fez que desenhou o que ia ser. Né? Exatamente. E assim, e ficou parado. Então, o caminho é esse, não tem outro jeito. Legal. E aí, você teve passagens longas aí, né? Por Votorantim, depois PepsiCo, depois Unilever, né? E agora você está na Heineken, enfim, não faz poucos meses, né?
Como é que tem sido essa experiência lá? O que mudou? O que te fez mudar? Como é que tá aí? Claro. Assim, o que me motivou de verdade ir para a Heineken era o desafio, né, do tamanho do negócio, né? Assim, a Heineken hoje no Brasil é a maior operação do mundo da Heineken em termos de volume. E aí um país continental, você multiplica o desafio, né, por vários. Que legal, cara. Você sabe o percentual do que representa o Brasil para a Heineken no mundo? Cara, em termos de volume, eu não tenho exatamente o volume, tá? Assim, mas, cara, eu diria que, assim, tá bem próximo de 10% do mundo. Então, assim, é um volume realmente absurdo, né? importante, né? Óbvio que não é só Heineken, né? É o grupo Heineken. Então, a gente tá falando das outras marcas, teve as aquisições, né? Principalmente da Skin, né? E as cervejas que eram do grupo FEMSA antigamente. Mas, assim, é uma operação muito grande e o que me motivou de verdade era o tamanho desse negócio e o tanto que cresce, né? E, obviamente, também como consumidor da marca, né? Eu acho que eu já tinha um apelo natural a gostar da empresa e, enfim, me identifiquei com cultura, né? O desafio era bacana, eu achei que o timing estava legal e, enfim, eu acho que casou tudo. Né? Renato, um detalhe legal nessa pergunta aqui, que quando eu estava lendo o material, eu achei interessante, é que as suas últimas 3 empresas, a gerenciadora atual é a Brasil Risk, é a minha empresa. Então isso pode ser um bom sinal para o futuro, tá? Ô, Renato, e aí, enfim, você acha que o maior desafio é estar em todo lugar o tempo todo, né? Quer dizer, você tem que ter uma distribuição muito eficiente, né? Como é que vocês pensam isso lá? Como é que é realizar essa distribuição toda lá na Heineken e no momento que imagino que vocês ainda estejam em expansão, né? Como é que tá? Claro. Como é que tá? Eu acho que assim, o desafio é que são canais distintos que a gente opera. Então eu opero, né, hoje desde entregando para o CDzinho que vai fazer a distribuição urbana até grandes clientes, né, os tradicionais key accounts que a gente tem, distribuidores. Então assim, são muitos canais, né? É uma operação muito capilarizada hoje ainda, então a gente opera a partir das fábricas, então eu carrego na fábrica, indo para os clientes e natural de ter uma sazonalidade. Então é muito volume, é muita complexidade de rota e tem uma sazonalidade, né? Na primeira semana eu não vendo igual a última. Então assim, fazer o quebra-cabeça fechar, né? Cara, é sistema, é gente boa olhando para isso e tentando planejar e melhoria contínua, né? Todo mês a gente vai tentando melhorar alguma coisa. Obviamente, né, que uma empresa que está crescendo do jeito que a Heineken está, a gente está, né, trocando o pneu com o carro andando. Mas, enfim, de modo geral, a empresa vem crescendo, a gente consegue sustentar isso. Tem um desafio gigantesco, né, de nível de serviço, principalmente, que eu acho que hoje como que a gente consegue ter a assertividade que o nosso cliente precisa ter. Né? Eu acho que a gente tem, né, o nosso lema lá é Heineken, né, no coração e no copo do brasileiro. E a gente precisa garantir que a Heineken esteja lá próxima para estar enchendo o copo. Renato, e aí você contou para a gente aqui, eu concordo totalmente, que a logística está deixando de ser vista como custo para ser considerado estratégica. Né? Acho que isso já está acontecendo há algum tempo, mas assim, durante esse período todo que você já está trabalhando na área, né? Hoje você consegue enxergar que o pessoal de logística está mais perto de quem toma as decisões, está mais do lado. Como é que você viu essa evolução nesses 15 anos aí que você está no setor? Não, assim, com certeza, né? Eu acho que se você olhar as cadeiras, né? Como é que está hoje? Eu me lembro de ver, o par do diretor comercial era o gerente de logística, né? O peso, até no cargo, era diferente. E hoje você vê, né? O board sendo formado lá com o profissional, não logística, o profissional de supply chain. Né? Que, obviamente, logística é uma grande parte. Então, hoje eu vejo isso, né, muito claro. E com aumento de exigência, né, a qualificação do profissional mudou. Não tem jeito. Não adianta mais ficar batendo em transportador para conseguir reduzir o frete. Não é isso. Né? É valor, é incentivo fiscal, é nível de serviço, é tempo de entrega, mudou, né? As dimensões mudaram completamente. Então, o perfil do profissional mudou e a importância que as companhias dão para esse profissional, com certeza mudou. E eu falo pelo nível dos cargos, você vê. Né? Eu trabalhei, né, em empresas ao longo da minha vida onde a logística era uma parte muito importante. Eu comecei na Votorantim Cimentos.
Em cimento, logística é o custo mais importante. Separa uma obra se não chegar ao produto. E o custo logístico, né? O cimento é um produto relativamente barato. Você pega uma tonelada de cimento, sei lá, eu não sei qual que é o preço hoje, mas eu arrisco custar R$500. Uma tonelada. Se eu transportar uma tonelada que custa R$500, ou transportar uma tonelada que custa R$100 mil, o custo de transporte é o mesmo. Então a relevância da logística para uma indústria igual a de cimento, ela é muito grande. Né? O pessoal fala o percentual do net sales, que é a logística ali, talvez seja a indústria que eu vi que é mais relevante. Então lá já tinha um peso. Na PepsiCo também tinha. Porque na PepsiCo você transporta ar, né? Você imagina, você transporta salgadinho, é um caminhão lotado de... Você está transportando ar. Transportar ar e água é um problema, né? Que é o problema do salgadinho. Né? A Unilever era muito representativo pelo tamanho dos volumes, né? Mas depende muito do mix, né? Eu trabalhei especificamente numa área de sorvetes. Então você imagina que transportar gelado também é um negócio que acaba encarecendo. Então eu tive a sorte de trabalhar em empresas onde a logística sempre foi relevante. Mas eu vejo, de modo geral, a participação do profissional da logística nas decisões, ela vai se tornando cada vez mais importante. Né? E entender o contexto. Não só custo. Logística deixou de ser custo há algum tempo já. A gente vê hoje até, às vezes, uma decisão de uma compra, quando você vai numa empresa de e-commerce, você paga mais caro pelo prazo de entrega. Então, a decisão hoje de você comprar um produto em um fornecedor, esse fornecedor me entrega D+1, o outro D+3. Às vezes você paga mais caro para receber em D+1 porque você quer aquele produto. Então, a logística é fundamental, até numa decisão hoje de uma compra, né? É isso. E se você pegar qual a maior empresa do mundo hoje, é uma empresa de logística, que é a Amazon. Qual a maior empresa do Brasil, das Américas? É uma empresa de logística. Né? Então, assim, acho que nada melhor que isso para explicar a relevância que esse negócio está funcionando, né? E é o que você falou. Você vai fazer uma compra lá, né? Eu sou usuário da Brasileira Grande, que a gente falou aqui. Eu também, cara. E, cara, eu acho incrível. Eu acho a experiência, né? Antigamente, eu lembro, de viajar, né? Hoje em dia tá mais difícil por causa do dólar. Mas você viajava, cara, você chegava nos Estados Unidos e, eu vou comprar um monte de coisa pela Amazon aqui, negócio. Cara, aqui eu acho tão incrível quanto ou mais. E aí, eu vou comprar uma coisa assim, olha, entrega hoje? Entrega, então eu quero. É um negócio... Se você compra até às 10, no mesmo dia os caras entregam. Exato, hoje. É um negócio absurdo, fantástico. Né, cara? E o preço é o mesmo, entregue na sua casa, do que se você for comprar numa loja. Então, assim, é um negócio tão... Né? Ter essa logística eficiente dá uma vantagem para esses caras tão grande que você fala, é mais barato comprar e entregar na sua casa do dia do que você pegar seu carro, pagar estacionamento e em algum lugar comprar. E fora o tempo, a comodidade. Sim. Então, Então, mas por outro lado, eu acho que você compartilha disso comigo, parece que o setor ainda não tem o destaque que ele mereceria, assim, né? Talvez tenha mudado um pouco isso agora, né, durante a pandemia, porque as pessoas realmente viram, né, o que é a logística, né? Mas o que você acha que a gente precisa mudar para ter mais destaque, para ter mais um reconhecimento, né, da profissão, enfim? Assim, né? Quando a gente olha para uma empresa, o grande, né? Quem traz o dinheiro ainda é vendas, né? E não adianta a gente... área comercial, e é uma verdade, né? E assim, eu acho que a gente precisa cada vez mais se colocar como uma parte fundamental da venda, né? A minha meta principal, né, na logística é faturar, né? Óbvio, eu faturo, né? Vendas põe o pedido, faz a venda, talvez seja a parte mais difícil. Mas você pega no Brasil, você coloca a venda. Aí depois você tem que arrumar um caminhão para fazer isso, que é a segunda vez. Aí você precisa arrumar uma agenda com o cliente, que é a terceira. Aí chegar lá você tem que ser recebido. Então a gente tem que vender várias vezes, né? E nós somos responsáveis pelo faturamento. Nós somos os profissionais que sabem fazer isso de maneira mais eficiente, segura, né? Com custo relativamente razoável e que faz um negócio que rode melhor. Mas assim, quanto mais a gente for visto como um profissional que fatura, a gente vai, eu acho que cada vez mais ter o destaque que talvez que a área mereça, né? Pela complexidade e por tudo. Mas assim, eu não vejo outro caminho que não seja se colocar como... parte da área comercial. Exato. Porque assim, Renato, tudo que a gente compra hoje, a segunda pergunta é, cara, eu quero esse produto, quanto custa? Quanto tempo você me entrega? Então, cara, é logística. Então, eu acho que assim, a logística, o prazo de entrega, etc., ele é fundamental na decisão de tomada de decisão numa compra, né, cara? Então, a logística, para mim, hoje é fundamental, né? Totalmente.
Eu acho que até a mudança um pouco também vai na questão das pessoas entenderem que existe uma complexidade tão grande antes disso, antes de entregar, que isso talvez não fique claro, né? Assim, cara, assim, da mesma maneira que você tem que fazer um planejamento de demanda para saber quanto que eu tenho que produzir, para daí conseguir entregar, qual é a melhor malha que eu tenho que, né? Enfim, para também entregar num valor acessível e tudo mais. Acho que isso ainda não era tão claro, né? Acho que assim, as pessoas entendiam logística assim, cara, você pega daqui, entrega lá e acabou, esse é o teu trabalho. E não é, né? Então, eu acho que essa mentalidade também está mudando e deve ajudar bastante nesse sentido. Mas né? eu vi como um líder que eu tive no passado, ele falava, não, porque o meu antecessor falou, cara, é muito tranquilo aqui, o pedido entra aqui, o caminhão sai aqui. O que acontece nesse meio do caminho... É que esse teu chefe não conhecia a Heineken. Mas muito... Renato, e aí, para a indústria de bens de consumo, né? Como você tem trabalhado aí já há algum tempo, ter um supply chain eficiente é ainda mais fundamental, né? Isso já se reflete nessas organizações? Eles entendem isso já como uma vantagem competitiva? Como é que é? Eu acho que a ficha está caindo muito. Assim, de novo, né, o que a gente falou, a relevância que é dada, né? E, assim, é um processo natural, né, com a complexidade, do jeito que a complexidade de entrega e de venda está aumentando, a exigência dos clientes, é um processo natural que isso aconteça, tá? O que eu acho que, assim, quando a gente olha recentemente, eu imagino que na pandemia, né, e aí agora essa loucura de diesel, o peso do custo logístico, né, ele vem aumentando para todo mundo. Isso não adianta, né? O peso do nível de serviço, né, numa discussão comercial, ele vem aumentando para todo mundo. Então, eu acho que de maneira geral, né, os fatores externos estão forçando as companhias a olhar para isso. Não tem muito jeito. Sim. Né? É inevitável. E assim, aí são duas decisões, né? Ou sentar e resolver, né? Ou terceirizar. E assim, cara, a empresa, né? E de novo, como a gente falou desde o começo, assim, logística não é só o caminhão que vai da fábrica para o cliente. É muito mais do que isso, né? Então, eu acho que é isso que está cada vez ficando mais latente nas empresas e de novo, né? Não adianta se você ter um produto incrível, né? Você tem uma fábrica que produz, se você não consegue processar e transformar a ordem num pedido para planejar o caminhão e entregar na data certa. E isso acontece com muitas empresas por aí, né? Quantas vezes você quer um produto, você vai na loja e não tem esse produto. E aí você fala, cara, será que esse cara tem problema de produção, de capacidade de produzir? Não. Setor automotivo agora, né? Tá passando por isso, né, cara? Você quer o carro, não consegue, porque toda a cadeia logística, toda a cadeia de produção tá com problema. Então, isso traz mas às vezes é outro caso, né? Como você ia comentar, eu acho que assim, tem um produto, o cara só não entregou. Então, assim, não tá lá na ponta, não adiantou nada, né? Mas eu acho que também passa por uma questão, Renato, eu queria entrar nesse ponto, que é, assim, você é um cara jovem, né? Começou aí a carreira em 2009? Por aí, 2007. Né? 2007. Não tem cabelo branco. Não tem, ainda. Eu comecei em 2000, já tô tiozão aqui. Nessa época, já se falava muito em tecnologia, assim. E como é que você viu essa mudança de lá para cá, assim? E mais, né, ainda, o que você acha que vai ser o futuro da nossa área em relação à tecnologia? Como é que você vê esse cenário todo? Claro. Quando eu comecei, né, obviamente, a principal tecnologia que a gente tinha, né, ela era o Excel. Né? O bom e velho Excel que até hoje salva, né? E dos tempos para cá, né, a gente foi vendo muita coisa melhorando, né? E assim, tecnologia, né, quando a gente fala assim, o core, né, o SAP tá lá, faz 1000 anos e eu acho que se você pegar o ERP da empresa, ele ainda é muito parecido com o que era tempo atrás. Mas é um mundo de, né, tecnologia satélite que a gente vê aparecendo aí. E eu acho que justamente para atender, né, essa demanda real time que a gente tem hoje. Né? Então, um planejador de transporte, né, então, sei lá, um TMS, ele, né, é super importante, mas não é uma coisa tão complexa. O complexo é integrar um TMS com uma previsão de demanda
que eu vou ter de frete retorno, uma coisa que vai ser gerada ali, com uma localização de um transporte que eu tô vendo real time, e eu consegui casar isso tudo. Então, acho que a integração das coisas que é o grande lance tecnológico que a gente está vivendo agora. E que a gente está tentando fazer, né? De 10 anos para cá, isso, acho que principalmente com o smartphone, né? Então, antigamente era um problema. Sim. Porque, cara, como é que eu vou fazer? Eu tenho que pegar todos os caminhões do Brasil e ter tecnologia embarcada. Cara, hoje em dia eu não tenho que fazer nada. Eu tenho que espelhar o sinal do celular do motorista. Isso abriu, eu acho que um universo para todas as áreas, né? Que a gente está cada dia vendo uma coisa diferente, né? E, de novo, né? Assim, você vê o WhatsApp hoje, ele é uma ferramenta de trabalho. Sim. De várias coisas. E de como é que você avisa o motorista que a carga dele chegou? Cara, você pode ter lá um totem com... Né, você emite um conhecimento... Que treme e tal, ou você pode mandar um zap pro cara e falar, vem carregar, meu amigo. E assim, então eu acho que até, né, coisas que são grátis, né? Disponíveis para todos, elas ajudam, né, nessa tecnologia, das mais complexas, que eu acho que o fato de ter tecnologia embarcada em todos os locais, por conta do celular, né, estão viáveis hoje. Isso é legal, Renato, porque assim, fazendo um parênteses com a minha área, né, gerenciamento de risco, depois que eu saí do Exército, eu entrei em janeiro de 2000 no gerenciamento de risco. E eu fui trabalhar numa empresa que é líder no mercado brasileiro de fraldas e absorventes. A gente montava o comboio e fazia a liberação e a roteirização e mandava para a central em fax. Imagina você planilhar um comboio com uma escolta em fax e mandar em fax para uma central. E outro dia minha filha estava perguntando, papai, conta um pouquinho da tua história, né? Como é que você começou e tal. E eu fui falar para ela que eu trabalhava com fax. E ela falou, papai, o que é fax? E ela tem 13 anos. Então você vê como é que a logística de 22 anos para cá, cara, mudou absurdamente, né, cara? Você imagina o controle de inventário feito no papel. Assim, isso aí era comum. Planilha Excel, como você comentou, né? Mas antes, imagina até assim, o cara tinha um computador lá na sala dele. Então ele ia com um papelzinho, contar lá quantos pallets de cada coisa. Assim, era um negócio, né? É muito diferente, né? Exatamente. De verdade. Ô Renato, e como é que você avalia a adoção de uma tecnologia nova? Assim, como é que é isso para você? Porque, como você falou, né, cara, assim, todo dia a gente vê um negócio diferente surgindo, né? E eu fico pensando assim, você lá na Heineken, putz, como é que você... Ou é uma necessidade e aí você corre atrás, ou você vê e vê essa tecnologia sendo utilizada nas suas operações. Como é que é isso para você? Assim? Acho que a primeira, né? Acho que a primeira alavanca de fazer a gente buscar uma tecnologia é a necessidade. Então, eu tô lá sofrendo com falta de visibilidade. Não sei onde estão os caminhões. Cara, aí eu vou buscar aí uma maneira de fazer tracking, de fazer... tô tendo muito acidente. Cara, vou buscar um gerenciamento de... Enfim, eu acho que a primeira que tem a necessidade. Mas eu acho que, assim, a gente tem o costume, né? Nós, seres humanos, de olhar para o amiguinho do lado. Né? Então, assim, eu acho que ouvir relatos e, às vezes, de coisas que estão funcionando em outro lugar é uma coisa que acaba acendendo muito a lâmpada de... Cara, será que a gente está perdendo tempo aqui? Né? Mas, de verdade, eu acho que a primeira é a necessidade. E aí, avaliar uma tecnologia se funciona ou não, cara, assim, eu sou, hoje em dia, cada vez mais a favor de POC, né? De fazer a famosa fazer um piloto, provinha. Cara, é isso aí. Pega um pedacinho, testa. As últimas coisas que eu fiz, né, principalmente na Unilever, foram dessa maneira. E que, assim, cara, vou colocar um roteirizador novo. Cara, eu tô planejando 15 CDs. Pega um CD, planeja com o novo, os 14 com o antigo e compara. Cara, você vê se o negócio funciona, se a solução te atende, experiência do usuário, você vê tudo ao mesmo tempo. E assim, hoje em dia é muito fácil e barato fazer isso. Então, eu acho que cada vez mais, né, o provedor de tecnologia, ele tem que conseguir entregar isso, né, de maneira simplificada. Né, eu quero testar roteirizador. Rastreador. Cara, coloca em 10 caminhões aqui, me dá uma provinha aqui, o que eu vou ver? Né? Eu acho que essa é uma maneira super bacana também de tomar decisão. Legal. E como é que é a questão para você de busca por profissionais qualificados para montar teu time? Eu acho que assim, a gente está passando por um momento que
alguns reclamam de falta de profissionais qualificados, né? Outros, enfim, formam seus próprios times dentro das próprias empresas. Como é que você trabalha essa questão de time aí na tua equipe? Claro. Cara, assim, eu não vejo como falta de profissional qualificado. O que eu acho que aconteceu na pandemia, principalmente, é uma rotatividade muito grande. Então, assim, a gente geralmente pega, né? Você vai em logística de modo geral, o time é novo. Né? As pessoas estão chegando e nesse ritmo maluco de mundo digital misturado com estar localmente. Então, todo mundo trabalha de casa e, ao mesmo tempo, eu quero estar lá uma vez por semana. Cara, é reunião o dia inteiro. Então, arrumar tempo para pegar o profissional e treinar, ensinar, tá ficando cada vez mais difícil. Então, cara, eu avalio muito o quanto que eu entendo que esse cara vai ser adaptável, né? Não necessariamente, né? Porque eu falo, cara, tem coisa que você ensina, tem coisa que não. Você acha que, Renato, eu olho muito para perfil. Então, isso que eu ia falar do perfil, né? Assim, eu lembro muito, se eu olhar o passado, quando você falava de logística, você tinha um perfil muito mais comunicador e executor. Cara, eu tenho amigos de logística que o cara tinha um bolinho de cartões com elástico e o cara tocava operações gigantescas de embarcadores. E você vê hoje uma migração para um perfil mais planejador e analítico, que é o correto quando se fala de logística. Mas naquela época, o cara é comunicador e o cara é executor, ele tocava. Falava com todo mundo, acertava o frete e a operação. Só que o negócio foi tomando uma proporção que não dá mais para ser assim. Eu preciso de um cara mais analítico e um cara mais planejador. E isso eu tenho trazido para a minha empresa, como uma gerenciadora de risco. Você tem visto isso dentro da logística? Sim. Não, com certeza. Até a rotina do cara de logística mudou muito. Então, se não for com um perfil mais analítico, vai se perder nos dados. É um negócio... Mas, de novo, e aí eu acho que o equilíbrio é que é o difícil de encontrar. Porque, assim, né? A gente está mudando, tecnologia e tudo, mas, assim, logística ainda é bater o bumbo, né? Assim, logística ainda é olhar todo dia. Você acha que o executor ainda é importante? Ele é importante e, assim, e muitas vezes eu acho que o time híbrido te traz essa... Né? E quando a gente fala igual... Né? A gente tem muita mania de falar, esse cara é bom para estar na operação, esse cara é bom para estar... Cara, o cara bom é o cara que toca as duas coisas. Exatamente. Mas as fortalezas dos profissionais são distintas. Você pega um cara que está lá operando, né? Na fábrica, carregando, que no final vai ter que carregar um monte de caminhão. Cara, precisa de energia, precisa de carisma, precisa de ser o cara que consegue, né? Chamar os caras e fazer algo mais. E isso é um negócio que é muito interessante. Você vai vendo uma mudança de perfis. Ao mesmo tempo, hoje em dia, quando a gente fala de planejador de transporte, cara, a gente quer mais é que seja o cara que entende e que aperta o botão lá e que analisa os dados e que, assim, cara, você tem que perder 5 segundos fazendo e todo o resto do tempo analisando pra você dar input para essa máquina aqui e fazer melhor no dia seguinte. Então, hoje você faz um mix de perfil dentro da tua equipe. Você procura ter esse... Sim. Caras mais analíticos, caras mais planejadores, caras mais operacionais. É o que a gente busca, né? Mas, legal. Assim, eu tento trazer os caras, né? Principalmente para liderança, que tem o perfil misto, né? Assim, o que é difícil, né? É difícil, mas assim, a gente tenta incentivar o outro lado do cara, né? Porque cara, hoje em dia, assim, é muito dinâmico tudo, né? Eu brinco que eu falo, o que você precisa? Cara, eu preciso de tempo. Posso ficar um mês sem operar? E ninguém tem tempo, né? Não dá, né? Então, assim, cara, ao mesmo tempo, o cara é super analítico, mas ele tem que entender que, assim, cara, a gente tem lá o feito é melhor que o perfeito. Cara, eu entendo o ponto, mas, de novo, tem que entregar amanhã, cara. Então, assim... O ótimo é inimigo do bom, né? Hã? O ótimo é inimigo do bom, né? Isso cara. E o problema é que o nosso bom, hoje em dia, já tá ficando muito bom. Exatamente. Às vezes a gente quer buscar um ótimo que eu vou ficar... Né? E aquilo que você falou no começo, no final, independente do perfil que ele seja, que ele seja um resolvedor de problemas, né? Ou seja para carregar caminhão, seja para analisar os dados, mas que resolva aquilo que ele foi dado para fazer. Não, né? É isso. A importância do perfil analítico é, assim, o cara precisa entender também que se todo dia ele entrega e cada dia ele coloca mais esforço, cara, não tem jeito, né? Uma hora o brinquedo vai quebrar. Vai quebrar. Então, assim, é por isso que eu falo que o mix é muito importante, né? Então, dentro da equipe, eu acho que, cara, tem que ter vários perfis, né? Não tem um ideal, mas fazer com que um também complemente o outro e que trabalhem juntos, né? O conflito, às vezes, ele
faz bem, né? Bacana, se ele for saudável. Claro. Legal. Ô, Renato, já teve algum dia você se imaginou fazendo outra coisa, não? Você acordou e disse assim, o que eu tô fazendo aqui? Ou, cara, sabe assim? Ou não, isso nunca aconteceu com você? Cara, assim, eu nunca me vi trabalhando fora da área de supply. Assim, eu me identifico, né? Na minha carreira eu trabalhei sempre com logística ou com planning. Logística ou planning. Eu fui alternando, né? Obviamente que tem dias e dias, né? Tem dia que você acorda e fala, cara, né? Mas é natural, né? Sim. Assim, mas eu não me imagino fazendo outra coisa que não seja estar linkado à supply chain. Eu já pensei em empreender, já pensei em fazer alguma coisa desse tipo, já pensei em consultoria, né? Uma coisa que eu gosto bastante de fazer às vezes né? Cara, independente do nível de... Cara, se eu tiver lá o cara que está começando agora com uma planilha, tentando fazer um negócio, cara, eu não aguento. Eu quero sentar lá do lado e eu adoro isso. Eu acho que é um negócio... Assim, então, puta, o que eu já pensei em fazer, assim, eu tenho muita vontade ainda sei lá, de dar curso, coisa assim que seja linkado com isso, porque eu acho que é muito legal, né? Quando alguém que tem experiência prática, né? Doa seu tempo para fazer um negócio que é... Sim. Então, isso é uma coisa que eu tenho muita vontade, que eu já me imaginei fazendo bastante. Mas assim, ir para comercial, isso eu não vejo. Assim. Entendi. Ô, Renato, e fora da logística, né? Quem que é o Renato? Dá para desassociar assim, né? Eu brinco que às vezes, sei lá, às vezes o logístico vai viajar, né? O cara tá viajando e tá olhando lá como é que os caminhões, como é que o cara carrega, onde ele para. Que nem você falou, né? Lá não sei aonde, pô, o cara pensa se é assim ou não, você consegue desligar, como é que é? Eu sou mais ou menos. Acho uma coisa. Você perguntar pra minha mulher por que o eixo tá levantado, ela fala, porque o caminhão tá descarregado, pagar menos pedágio. Visão analítica o tempo todo, né? Então, minha esposa já aprendeu, ela trabalha com marketing, mas ela sabe. Então, assim, é uma coisa que eu gosto. Mas, assim, eu tento desassociar, assim, cara, eu sou um cara muito... Assim, eu sou um cara muito de bom humor, assim, geralmente. Assim, eu sou um cara muito comunicativo e, assim, eu sou um cara de bem com a vida, assim, eu posso dizer. Eu tenho uma coisa... Eu acredito muito, até no trabalho, que, cara, se for um clima ruim, não anda. Né? Então, eu tento, né, estabelecer as relações, né, super positivas com o meu time. Então, cara, eu gosto bastante de viajar, de estar com a minha família, né? Eu sou de Ribeirão, então eu vou bastante para Ribeirão, né? Ficar na casa dos meus pais. Hoje em dia, né, meus grandes amigos são meus irmãos, né? Então fico tempo sem ver, vou lá, eu fico o fim de semana inteiro com meus irmãos, enfim. E eu consigo desassociar assim, mas assim, não tem jeito, né? Cara, e eu acho que isso é coisa de engenheiro, né? Se eu ver numa placa 3 números, eu vou somar ele, dividir um pelo outro. Não tem como. Ver se faz sentido. Mas, Renato, no dia a dia, né, cara, é uma coisa que, assim, eu vou fazer um comparativo que a gente está interligado no mesmo negócio, né? Gerenciamento de risco, prevenção de roubo, prevenção de acidentes, sistema logístico, tracking, está muito interligado. Eu procuro ter uma válvula de escape, que é cuidar da minha saúde, né? Tenho minha família como você e, cara, academia para mim é uma forma de eu desestressar. Aqueles problemas, roubo, acidente, problema tal. Eu vou para academia. Você tem uma válvula de escape para você dar uma desligada? Tenho. Cara, eu sempre fui um cara... Eu corria bastante, antigamente, né? Eu era minha válvula de escape, então eu corria praticamente todo dia. Mas, cara, depois que meu filho nasceu, minha rotina mudou completamente. Então, minha válvula de escape hoje é meu filho. Que legal. Cara. E, assim... Quantos anos? Ele tem 4 anos. Puta, que legal. Cara, e é uma coisa assim, eu consigo ainda levar e buscar ele na escola quase todo dia. Porque pra mim, então, eu começo meu dia assim, que é uma maneira super boa. Ele almoça em casa. Então, esse contato às vezes, cara, é um negócio... Às vezes eu tô lá ferrado, reunião, não sei o que e tal. Ele invade a porta do quarto e entra. E no fundo fala, nossa, vai no fundo, nossa, que bom. Pra dar uma quebrada. Então, eu faço muito isso, assim, cara. Sai com ele pra andar de bicicleta. É um negócio, puta, é um companheirão, assim. Então, hoje minha válvula de escape é essa. E eu e minha mulher trabalhando de casa, muitas vezes a gente vai se alternando, né? Quem fica um pouco com ele, mas eu tenho uma rotina com ele que diariamente eu tento fazer alguma coisa. Que seja, cara, vamos na padaria comprar uma bolinha, mas para fazer um programa eu e ele. Sim, né? sim. Então, hoje minha tem um tempo de qualidade com ele, né, cara? É isso. E, cara, e tentar, que é difícil, né? Enquanto eu tô com ele, não olhar pro celular, não. Sim. Né? Hoje em dia ele quer ver o celular, né? Eu falo, não, filho, vamos ficar sem celular. Daqui a pouco ele vai falar, mas esse é o seu exemplo, né?
É isso Mas aí. hoje essa é a grande válvula de escape, né? Legal. E aí quando ele dorme, toma uma Heineken e vai dormir, né? Aí fica fácil, Aí né? fica fácil. Ô, Renato, e teve algum dia marcante na tua carreira, assim, que você lembra? Fala, putz, aquele dia foi especial, assim, algo que aconteceu com você? Cara, eu acho que teve... Tô pensando aqui, né? Um dia marcante. Cara, eu me lembro quando eu comecei a trabalhar na Votorantim, né? E, cara, comecei lá a planilhar as coisas e tal. E, cara, eu montei um simulador, assim... Que era um simulador, né? A gente tinha um sisteminha lá, que era simples no Excel. E, cara, eu montei um simulador que ele simulava o custo logístico da cadeia com uma fábrica ou sem uma fábrica nova. E que era um negócio de falar assim, cara... tipo, quanto melhor a logística se tiver aí essa fábrica? Cara, você não pode olhar quanto que é a logística dessa fábrica. Você tem que olhar o conjunto, porque uma coisa tá ligada na outra. Sim. E eu lembro que eu montei um negócio no Excel, assim, cara. Ficou muito legal. E meu chefe, não, peraí, vem aqui. Cara, eu lembro... Putz, né, lá tinha a sala do presidente, né? Votorantim, né? Aquela... Pô, tinha aqueles, né? Aquele... Não, vem cá. Eu falei, não, vem aqui. Eu entrei lá, ele... Não, mostra pro presidente. E, cara, eu lembro que aquele dia eu fiquei assim... E aí ele me perguntava coisa, eu respondia e tal. Mas eu saí assim, falei, cara... assim, então foi a primeira reunião com o CEO, assim. E o cara achando legal o que eu tinha feito, sabe? Dando input, perguntando se daria. Esse dia foi um dia que eu lembro que eu saí e falei, cara, é isso que eu quero fazer. É isso. Sabe? Puta, me achei aqui. Adorei esse negócio aqui. Né? Essa sensação de que o teu trabalho tem resultado na prática, exato, né, cara? De que, tipo, muito cara, legal. olha isso, os caras... E que o seu trabalho, né, é uma coisa que não era tão complexa. Sim. Pode ajudar numa decisão de milhões e quase bilhões, né? O investimento de uma fábrica. Então, assim, esse dia é um dia que me marcou muito, assim, de fazer a reunião com o CEO lá e... Assim, acho que a gente ficou, sei lá, mais de 1 hora. E o cara olhou, nossa, isso é muito legal. Eu falei, porra... Que legal. Esse dia é um dia que me marcou muito, assim. Bom, Renato, agora a gente vai então para um quadro final aí que a gente chama de dicas e impressões. E eu queria te pedir para dar algumas dicas aí pro pessoal que está nos escutando, tá? Primeiro, dica de um livro. Você tem um livro aí que você gostaria de indicar? Cara, tem que ser linkado com logística? Não, pode ser, não, porque não. assim, então não vou indicar um livro que vai mudar, mas o último livro que eu li e que eu gostei muito é um livro que conta a história do Henrique Prata, que fez o Hospital do Câncer de Barretos. Tá. O livro chama Acima de Tudo o Amor. Mas o legal do livro, né, é que ele mostra, né, o pai dele era médico, tinha um hospital, e ele era um cara de negócios. E ele assumiu o hospital para ele tocar. E ele transformou no que é hoje. Cara, é incrível como esse cara aplicou todo o conhecimento comercial e de operação e de tudo que ele tinha. Mesmo não sendo médico. Para fazer um negócio gigantesco. Então, assim, isso aqui é um exemplo de competência voltada, né? A gente fala tanto de ESG hoje em dia. Isso aqui é um exemplo de competência voltada para um bem social. Cara, é incrível. E o livro ele vai contando as histórias das coisas que ele foi conseguindo ao longo do tempo. E até hoje, né? Todo mês esse cara tem que fazer um negócio para fechar a conta ali e atende gente do Brasil inteiro de graça com esse... É um negócio incrível. É um projeto então incrível. É muito bacana. Legal, sim. boa. Muito bom. E uma personalidade, tem alguém que te influenciou, que você gosta, assim? Cara, eu gosto muito do Ayrton Senna. Assim, acho que era uma mistura de competência e carisma, assim, né? Caras que são unanimidade, né? Então... Tem um outro que não gosta dele, porque é inveja, né? Mas é um cara... assim, você tem uma... E eu me lembro, né? Quando era criança, de ver aquele cara domingo e assim, né? Nem entendia direito por que eu mesmo gostava dele, né? Mas assim... E hoje, né? Que você fica mais velho, começa a ver documentário e tal. Cara, um cara que sempre foi acima, né? Acima da média, né, cara? Buscava ser perfeito em tudo, é esse cara. Então é um cara que me inspira, assim, é um cara que eu admiro muito, né? Também acho que é um case de resiliência, né, um cara muito legal mesmo. Você tem alguma frase preferida que você usa no teu dia a dia? Cara, a frase preferida que eu gosto de escutar hoje em dia é que fechamos o dia, fechamos o mês. Mas uma frase que eu tô usando muito, eu até falei ela aqui, e, né, o pessoal fala muito na Heineken, cara, o feito é melhor que o perfeito. Legal. E eu acho que essa uma nova modalidade do bom inimigo do ótimo, enfim. Sim. Mas o feito é melhor que o perfeito. São caminhos diferentes para atingir o objetivo final, né? No nosso mundo, o feito é melhor que o perfeito. Então essa frase eu tenho usado muito, eu gosto muito dela. Legal. E um conselho para quem está começando aí e quer
seguir os mesmos passos que você? O que você pode deixar de conselho aí pro pessoal? Eu acho que o primeiro conselho, ainda mais quando você está começando na carreira, né? E vale pro resto da vida. Cara, se aproxime das pessoas que te inspiram, que você acha boas, né? Assim, você pode estudar, fazer cursos, o que for. Trabalhar, né? Você vai aprender com as pessoas. Então, eu tive muita sorte na minha vida. Eu tive chefes incríveis, né? Eu trabalhei com gente muito boa, gente que eu ligo até hoje para trocar ideia, pedir conselho, enfim. Então, assim, o grande conselho que eu acho, cara, para sua carreira, né, se aproxima das pessoas boas, olha, entende, copia, não tem problema. Eu o tempo inteiro me pergunto o que a minha chefe da PepsiCo faria no meu lugar. Eu acho que isso é muito legal. E outra coisa estuda inglês, senão você vai sofrer. Exatamente. E, Renato, uma coisa que eu gostei muito do que você comentou é ter uma equipe com perfil diversificado. Isso, às vezes, você vai para uma área de logística, gerenciamento de risco, desenvolvimento de sistemas, etc. E você busca um perfil único. Né? E você falou, cara, eu abro o leque aqui para ter perfis diversificados. Acho que isso agrega muito em qualquer tipo de negócio que você venha a ter, né? Não, é isso Achei mesmo. bem legal. E não é bordão de... Cara, cada um tem uma capacidade de entrega diferente. Né? É muito importante. E o papel do líder é fazer com que esses caras não se matem. Trabalhem bem. Então, isso é fundamental. Legal. Muito bom. Cristiano, foi legal demais, cara, né? Fantástico, cara. Que aula aí, que bom conhecer, né, cara? Eu tinha uma puta curiosidade, né, cara? Uma baita curiosidade aí. O pessoal vai fazer aí só depois. Uma baita curiosidade, porque, cara, a gente trabalha com operações gigantescas. Mas quando você fala de Heineken, né? Uma operação de cerveja do mundo, né, cara? E uma das maiores do Brasil. Então, assim, cara, eu tava muito curioso e ansioso, né? Agradeci muito o convite aí de estar participando. Muito legal conhecer como você faz toda essa operação, seleciona a tua equipe, como é que você gerencia a relação com outras áreas internas da empresa. Muito legal, cara. Só agradecer aí. Valeu, obrigado pela presença aí de novo. Até a próxima, né? Se Deus quiser. E Renato, obrigado de novo pela tua presença, por compartilhar aí conhecimento, experiência com o nosso público. Valeu mais uma vez. Eu que agradeço, cara. Foi um prazer. Acho que conversa super bacana, assuntos legais, enfim. Tô às ordens sempre. Bacana, obrigado. Bom, pessoal, é isso. Tenho certeza que vocês aproveitaram aí mais esse episódio do NS TechCast. E a gente espera aí todos numa próxima entrevista.